Opa, faltou um slide da osmose reversa. As desvantagens do processo, pessoal. Ele é muito bom, porém não é 100% eficiente. Como tudo na vida, né? É, algumas substâncias voláteis, né, e orgânicas de baixo peso molecular podem permear a membrana. Né? Então tu tem que avaliar alguma coisa muito pequenininha pode passar. Ter cuidado. Né? E ela tem um problema aqui, pessoal. É esse elevado volume de resíduo. O que é? Depois que tu passa a água na osmose reversa, ela, ela é filtrada, né? E uma boa parte vai embora. É refúgio, resíduo, né? E essa água é muita água, pessoal. Eu já trabalhei com isso aí. Né? É muita água que vai fora, assim. Né? E ela é concentrada em contamitantes diversos, né? É um concentrado em íons, de repente não, dependendo como essa água vem para ti, tu não pode botar lá fora assim, vou botar na pia, vou botar num cano, vou botar no esgoto. E devagar, né, pessoal? Tudo é análise, tá? Só havia esquecido de desculpe aí, era para ter ficado na outra parte do vídeo. Agora falando sobre o deionizador. Ele, nós trabalhamos em laboratórios com água deionizada, né? Para fazer soluções, porque ela retira os íons, né, da água. Né? Então, é uma remoção dos íons inorgânicos dissolvidos na água de alimentação com o uso de resinas sintéticas com afinidades distintas. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar essa água por um tubo, onde essa resina vai fazer uma remoção por troca. Né? Só que existem resinas que trocam cátions e que trocam ânions. Lembrem da química geral, pessoal. Um íon, né, é uma substância que perdeu ou ganhou elétrons. Quando tu refina e diz, olha, um íon pode ser um cátion ou um ânion. Já estamos mais para dentro. Né? Então, um cátion são aquelas espécies que têm carga positiva. E os ânions com carga negativa. Tá? Então aqui, uma resina que remove cátions, por exemplo, remove sódio, cálcio e magnésio. Uma resina que remove ânions, cloretos, sulfatos e bicarbonatos, por exemplo. Tá? Esses íons são removidos da água por meio de uma série de reações químicas. Não vou entrar aqui, né? Nessa seara aqui não é o foco da disciplina, por enquanto. Que ocorre à medida que o fluido passa através dos leitos da resina trocadora de íons. Tá? Então essas resinas sintéticas vocês podem também chamar de resina trocadora de íons. A resina catiônica, que remove cátions, ela contém na sua superfície ali da resina íons H+, que são trocados, né, por íons de carga positiva. Então vai passar a água, né, e a água tem um sódio ali, tá, com excesso de sódio. E ela vai lá e encontra um íon troco. Aí este sódio é captado pela resina, né, tranca, e libera o hidrogênio. Né? Na resina aniônica, ela contém hidroxilas nessa superfície, né? Que são trocados por íons de carga negativa. Então vem lá um sulfato andando na água lá, aí ele vai lá, pá, crava na resina lá, fica num sítio, né, ativo da resina, e ele libera a oxidrila, né, o H para o meio. E no final desse processo, pessoal, dessas duas trocas, H+ e OH são combinados para formar água. Não é que também terá um resíduo, vai passar a água, mas esse processo vai jogar mais moléculas de água para ti, limpas entre aspas, né? Então haverá um refúgio, né, uma água que tu não quer, concentrada, com os íons que foram trocados, né? Mas terá no meio moléculas de água a mais no processo. Tá?
Então aqui, ó, essa é a resina. Né? De longe, um pouco mais perto, que parecem ovo de peixe, né? Sapo. E aí mais próximo, umas bolinhas, umas bonitinhas aí. É um produto sintético também que não cabe aqui explanar de que ela é feita, enfim, mas a informação agora é que ela troca íons. Isso é importante. Né? Imagine aqui, ó. Né? Aqui está apresentando um deionizador de leito, pode ser misto ou pode ser duplo, não sei. Por enquanto, a gente vai ver depois. Então vem aí a água com sal, uma água com NaCl. Ao passar por aqui, aqui a catiônica, ele pegou um íon sódio, vamos supor, pegou e soltou um íon H+. Na resina aniônica, que essa mesma água vai passar, ela capturou um cloreto e liberou um oxidrilo. Os dois colocados água. Tranquilo? Vamos ver aqui. Tem tipos de deionização, tipos de colunas, né, de leitos. Né? Na real não é leito porque é uma coisa que vai passar água. Assim, leito para mim tem ideia de cama, de dormir, uma coisa que vai ficar... Mas na realidade são aquela resina, aquelas bolinhas, né, tudo misturado, empacotadinho. Então as resinas catiônicas e aniônicas ficam em metades separadas. Né? É duplo. Então fica assim, ó. Então aí a água entra por baixo, encontra uma resina aniônica, troca seus íons ali, continua andando, e em cima encontra uma catiônica, faz a troca também e continua andando. Então a eficiência desses processos, né, são medidas na sua uma resistividade, né, essa unidade aqui é ohm por centímetro, né? Então fica entre 50.000 e 300.000. Já se esse leito é misto, quando essas bolinhas ficam misturadas, tanto as catiônicas como a aniônica, né, eles agregam mais eficiência de remoção de íons. Né? Então vai ter vários caminhos para passar, vai estar trocando aqui, troca ali. Toda vez que a água entrar em contato com essa bolinha, ela vai fazer um processo, né? Vai fazer um processo todo. Então, e aqui a saída sairá com 1,8 miliohm. Vejam que é um número menor. Então, removeu mais íons, né? Porque quem conduz, quem dá essa resistividade que depois leva à condução elétrica, são os íons. Quando tiver menos íons, né, essa resistividade, essa corrente será menor. Tá, galera? E aqui trago exemplos. Num laboratório típico, vocês vão ver isso aqui, ó. Geralmente, isso aqui, né, este cano aqui está ligado num destilador. Né? Então a água é destilada, entra neste cano, isso aqui vai aqui dentro, né? E aí tu liga, se tiver aqui misto, leito misto ou duplo, tu faz com a chavezinha e tu troca, eu quero remover só um íon, quero remover o outro, quero remover os dois. Tá? Entra aqui com água, depois sai, pega por cima. Isso aqui já ajuda muito no laboratório, né? No laboratório clínico, porque a deionização, às vezes, ela é uma etapa até que está antes da osmose reversa. Né? Ou, se tu detectar que tem algum problema, tu põe depois. Né? Mas, enfim, isso tu vai encontrar com certeza por aí no laboratório. É muito comum. Né? Depois tem uns mais elaborados, que eles chamam aí por aí na indústria, no laboratório, são os abrandadores. Que eles abrandam a água. Às vezes isso aqui está antes da osmose reversa. Né? A água vem, ela é abrandada. Né? Aqui dentro disso aqui, né, existem essas bolinhas, aquelas bolinhas, a resina, né, trocador. Se tiver mais vazão, pode ir para um pouquinho maior. E se tiver uma vazão aí, porradona aí,
tem esses grandões que também que fazem o mesmo processo. Perceba, um processo simples, ele pode ir evoluindo até para o maior. Né? Aqui para laboratórios clínicos, aqui, né? Aqui para uma clínica de hemodiálise, talvez, aí um pouquinho mais, e aqui já para uma questão um pouco mais industrial, né? Que requer uma água mais pura, enfim. Pessoal, a gente vai ver todos esses processos assim, né? Desde que mas a aula com uma água clínica. Sim, é uma água clínica, eu sei que é. Mas eu não posso passar para essa informação sem dizer para vocês que existem mais coisas, né? A educação ela não tem essa caixinha, né, de conteúdos. A gente pode dar uma avançada. É sempre salutar. Mas, como eu sempre digo, tudo é uma questão de necessidade dentro do laboratório. Tudo. Eu faço a metáfora com a roupa que a gente se veste, né? Vejam que a deionização e a osmose reversa, elas são colocadas lado a lado aqui, porque às vezes uma substitui a outra, às vezes uma complementa a outra. Vai depender do que teu laboratório clínico precisa. Né? Então, vejam, a deionização tem um rendimento próximo a 100%, imagina, quase pronto. Já a osmose reversa não tem um rendimento tão grande, né? 70%. É grande, mas não é tão comparado com a deionização. Né? Aqui eu consigo regenerar aquelas bolinhas, os leitos, a resina trocadora, eu consigo fazer um processo químico que regenera, retira os íons que ela trocou com a água e deixa ela novinha em folha. Já aqui não. Aqui eu tenho que aquela membrana ela vai pro saco. Aquela membrana ali é tão fininha, tão específica que com o passar do tempo tem que comprar outra. Aquilo vai fora. Né? Então não sei regeneração. Né? O leito, ali, aquele local ali, né, que ficam as bolinhas ali, ele é propício para a proliferação de micro-organismos, porque aquilo vai ficar ali. Quantas vezes tu vai passar água por ali? O objetivo da resina é trocar os íons. Os micro-organismos, uns vão ficar ali, outros vão passar, e que o tempo vai ficar ali, sujando, né? Ou passando adiante do processo. E a osmose reversa não. Ela não é propícia, ele não sobrevive naqueles filtros ali. Né? Não tem ó. Né? E a degradação da deionização gera partículas. Né? Sempre a gente está vendo assim, porque é tudo um processo complementando o outro. Né? Então aquelas bolinhas podem, com o tempo, se craquelarem, né? Virar partícula. Né? E tu pode ter essa remoção posterior. Mas, na osmose reversa, a degradação da membrana gera baixa eficiência, né? Reduz a eficiência do processo. Tá, galera? Tá tranquilo aí? Vamos lá. Vamos para eletrodeionização. Aqui eu escrevi certo. Né? O que acontece aqui? Os íons são acelerados pela aplicação de um potencial elétrico. Tu vai ligar é uma DDP, diferencial de potencial elétrico. Né? Eles são forçados a se difundir através de membranas seletivas, permeáveis apenas para um tipo de íon. É um processo mais elaborado, mas é uma deionização, né, que usa a corrente elétrica para forçar esses íons a se deslocar, usa as bolinhas ali, a resina trocadora de íons, né, e membranas também, né, semipermeáveis. Percebam que é mais elaborado. Né? Essas impurezas que saem através do sistema de água concentrada sem acúmulo, né? As impurezas não se acumulam no processo e não esgota a resina, né? Prolongando sua vida útil. Vocês vão ver agora depois como é que funciona ali. E essa única unidade de EDI, né, EDI, eletroionização, pode operar por muitos
muitos anos antes que a tua substituição seja necessária. É interessante tu ter um processo que tu não consegue parar. Né? Se tu tem uma clínica lá, um lugar que tu trabalha, e essa água está em constante processo de formação, é interessante que tu tenha um processo que ele dure, ele tenha poucas pausas para manutenção. Quanto mais o intervalo seja maior, melhor. Tá? Ela tem essa resistividade muito boa, né, de processo. E essa tecnologia pode ser usada como alternativa aos cartuchos de purificação de uso único. Olha, cartuchos de purificação de uso único. De repente tu pode deixar de lado a osmose reversa e utilizar isso aqui. Sempre olhando a tua necessidade. Tá? Vamos devagar. Olha que interessante. Vejam, primeiro esse aqui é mais simplificado. Então, a água entra, é o feed water, a água é alimentação de água, né? A água entra, aqui dentro tem uma resina, as bolinhas, né? A resina trocadora de íons com leito misto, né? Resina catiônica e aniônica. E então ela vai passar por aqui. Existe uma corrente, né? Que é aplicada no sistema, então aqui está o polo negativo e o positivo e negativo. E os ânions serão atraídos em direção ao polo positivo, menos com mais. E sairão da água, né? Então, as bolinhas aqui dentro, elas funcionam digamos, como umas estradas, né? Porque se não tiver a resina trocadora de íons, fica difícil fazer isso aí. Existe toda uma coisa física aí, um potencial, uma coisa... Não cabe aqui, mas enfim, a explicação é que sem a resina fica difícil o processo. Então a água entra, aplica a corrente, então um cloreto vai saindo, um carbonato vai saindo, um silicato vai saindo, hidroxila vai saindo, tudo vem para cá e aí essa água vira rejeito. Acontece a mesma coisa do outro lado. Os cátions são atraídos pelo polo negativo, é o mais com menos, e são removidos. Tá? Isto uma coluna, assim, mas ela pode ter várias, 2, 3. Né? Veja que com 2, né? A água entra, né? A água entra em tudo que é processo, né? Porque tipo, essa saída também aqui, né, pessoal? Aqui tem água, não é uma coisa que sai assim pro seco, né? Então, aqui tem água, então a água entra neste, digamos, duto, né, ou leito, seja que for uma coluna, entra aqui. Só que aqui tem a nossa resina trocadora de íons, né? Então, é aplicada a corrente, então o íon cloreto vai sair em direção negativo, vai sair em direção ao positivo. Vai sair, né? Vai sair. Aqui, essa membrana que está aqui, ela é seletiva. Ela só permite que saia cátions e não entre ânions. Então, aqui no caso vai sair o cátion, né? E o ânion vai estar aqui. O ânion vai vir daqui dessa outra, né? Que também tem uma membrana seletiva que permite que só os cloretos saiam. Né? Sai o cloreto e não entra sódio. Aí vai embora. Mesma coisa aqui, vão em direção ao cátodo, que é um negativo, mais com menos. Isso vai saindo, né? Vai saindo e vai embora, vira o descarte e aqui vem a água limpa. A água purificada. Vejam que interessante esse processo. Né? E agora vocês vão ver com umas fotos ali que unidades muito pequenas podem fazer isso também. Interessante tendo um laboratório. Penso que deve ser um pouco mais caro, né? Eu nem vi por causa de preço. Né? Vejam. Desde uma unidade aí, parece que tem outro atrás ali, né? Ou uma grande com dois leitos, né? De cor. Já uma maiorzinha, né? Parece que são mais atrás, talvez 4, 5 leitos. Né? E essa pequenininha aqui que parece eu não sei, ela está de tamanho que parece uma mala grande, assim.
acho que isso deve ter muito laboratório mesmo, que é, aqui estão as membraninhas, né? Então nessas coisinhas aqui, então a água passa por ali, é muito interessante, aqui aplicado as correntes, né? Aqui eu penso que aquelas bolinhas ali sejam muito, mas muito pequenas, assim, uma coisa bem condensada, assim. Muito bom esse processo, muito interessante. E a luz ultravioleta, né, que é uma etapa final do processo, né? É uma irradiação da água purificada com luz UV, ultravioleta, né? Aquela luz azulzinha chamada luz negra, sabe? Com um comprimento de onda específico de 253,7 nanômetros. Neste comprimento de onda específico, próximo a 253, 454, que é capaz de destruir os ácidos nucleicos, inativando os micro-organismos, né? Então essa luz vai entrar lá na célula do bichinho lá e vai destruir o ácido nucleico, que são os ácidos que são RNA e DNA que ficam dentro do núcleo, né? Seja da ameba, do protozoário, seja que for o bichinho que estiver lá contaminando a nossa, né, nossa água. Tá, pessoal? Também ativa alguns vírus também, né? Porque vírus também tem ácidos nucleicos também. RNA principalmente. Então, mas a eficácia depende da quantidade de luz, né? Comprimento, a intensidade ali e o tempo que fica exposto a essa água. Se passa muito rápido, de repente não mata. Se passa lento e não é muito intenso o fluxo, né? Tu regula para 2,537, mas não é. Tá emitindo a luz naquele comprimento de onda que tu quer, mas não é muito intenso. Fraquinho. Ou passa por muito pouco tempo. Enfim, variáveis que vocês vão ter que ajustar no processo. Tá? Então essa etapa visa a esterilização. Né? Por quê? Porque tu vai guardar essa água num tanque depois. Então essa água não pode ir, né, com alguma coisa que vai nascer depois lá, né, pessoal? Então tem que ser estéril. Então o que eu trago para vocês aqui, né, a imagem do espectro eletromagnético, né, focado nesse intervalo onde tem o raio-x, que são os comprimentos de onda mais baixos, né? Dentro do ultravioleta, essa região aqui, né, que tem o comprimento de onda que tu precisa para matar os bichinhos. Mais para frente tem a luz visível, essa que a gente enxerga aí, tá? Só para ter uma escala. Então, o que pode ser? Um tubo, né, pessoal? Aquele exemplo que tinha lá vocês vão ver no vídeo depois do osmose para laboratório escala menor. É um tubo. A água vai ser entra a água, vai ganhar e vai ter dentro do tubo, do cano, vai ter uma lâmpada irradiando luz nesse comprimento de onda, né, e sairá água purificada e esterilizada. Reparem que isso aqui é um polimento, né, pessoal? Ele vai lá no final do processo, né? Não tem por que tu botar no começo, porque tu vai gastar energia e tempo à toa. Deixa que os outros processos removam essas coisas e tu só deixa pro final para te fazer um polimento, para tirar o que sobrou, né? Então tem uns maiorzinhos, assim, você vê que é bem mais incrementado, né? Tem uns já meio que bem industrial. Imagina a vazão que vai passar isso aqui por dentro disso aqui, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5 feixes de luz. E um kit, né, que talvez também vocês encontrem em algum laboratório, né, onde tem filtros, né, quem sabe uma membraninha, o carvão ativado, e a água vai passar para receber uma luz ultravioleta, né. Ele pode ser acoplado no final de um processo, né, de repente aqui tem uma osmose reversa antes, aí traz para cá, limpa e passa, enfim, todos os... Tu que vai gerenciar e ver qual que vai ser melhor para o teu processo. Tá, galera? Os filtros. Né? Uma visão geral, né? Esses filtros são usados em vários processos. Né? Então, um primeiro filtro vai barrando partículas até ficarem pequenininhas, como se fosse uma peneira, né? Vai peneirando, vai tirando. Né? E quanto mais tu diminui a grade do filtro, né, tu precisa de mais pressão para fazer passar essa água, né? Entendam que isso aí é proporcional. Diretamente proporcional. E numa visão química, né, existe a microfiltração, remove partículas maiores.
A ultrafiltração, umas macromoléculas, né? Moléculas orgânicas de grande peso molecular. Nanofiltração, tira uns açúcares. E a osmose reversa, que a gente fala assim, remove sais, né? Remove os íons. E a água permeia todo o processo. E aqui são os intervalos ali, da grama do buraquinho, né? Digamos a gradezinha, a gramatura do teu filtro, né? Vai até de 10 micrometros para 0,0001 micrometros. Muito, a osmose reversa é muito filtrante. Já na visão bioquímica, né? Que são as que eu botei para vocês aqui, já a primeira etapa, acho que é a microfiltração, remove bactérias, né? E sólido em suspensão. Vejam que a primeira passagem já dá uma boa limpada, né? Já na ultrafiltração, nesses intervalos mais específicos, a informação mais completa, né, pessoal? Vírus e colóides, né, retém. A nanofiltração, a dureza total. Dureza total são cátions como magnésio, como cálcio, né, que deixam uma água dura. Aquela coisa que você encontra no chuveiro, sabe? As bolinhas ali é uma água, é a calcificação da água dura. Íons bivalentes e alguns orgânicos. Já a osmose reversa, íons monovalentes, né? Cloretos, fluoretos, né? E sólidos dissolvidos ali, bem, que não saem em nenhum processo, né? E olha o intervalo de... a gramatura é muito pequena. Aí no final depois alguns traços de sais ficam e gases dissolvidos, né? Entendo que, deixa eu ver, não existe uma filtragem 100% eficiente, não tem como, né? Alguma coisa, mas que se atendendo a teus parâmetros não tem problema. Membrana de microfiltragem, são esses tubos, né? Aí tu abre, são fios, aqui dentro parece canudinhos, que a água é forçada a passar por esses canudinhos por dentro e vai filtrando. É um troço louco. Membrana de ultrafiltração, que vocês podem ver mais tem um aspecto parecido com a de microfiltração, mas de repente não, tem uma gramatura menor, né? A gradezinha que passa então são tubos, tu pode ver que são vários desses tubinhos, né? Parece que a água vai passar por dentro deles. E aqui a membrana de nanofiltração é a membrana que tem na osmose reversa, né? Inclusive isso aqui é um tubo de osmose reversa. Então tem as membranas que vão no meio. Tá, galera? Compreendido? Um processo completo, né? É a foto que está na apostila, né? A água da alimentação que vem de uma água boa que vocês testaram, água potável, direitinho, né? Passa por um filtro de 5 micrômetros, 5 micra, né? Aquele primeiro processo lá, um carvão ativado, contra uma osmose reversa, passa por um eletrodeionizador, aquele que usa corrente elétrica, passa por um deionizador de leito misto, mais um pouco de carvão ativado e luz UV. E tu guarda. Então, aqui os tanquezinhos não quer dizer necessariamente que são isso aqui. Aqui esse é o caminho. Né? Porque tem aqui, porque isso aqui tu vai cair fora, são refugos, né? Aí tu vai guardar no teu tanque. E na hora que for distribuir, tu for distribuir, passa mais por um filtro ainda bem, um filtro mais com gramatura menor, e vai distribuir. Tá, pessoal? Percebam que é um processo completo, que este processo, né? De repente isso aqui pode estar trocado aqui, enfim, esse processo que foi apresentado para vocês. Tá? Entendam que não vou cobrar uma sequência, esse primeiro vem depois desse, não. Tudo depende da demanda do laboratório. Tá? E da demanda de grana também. Tá, pessoal? Vídeos explicativos. 2 vídeos no tratamento de água para hemodiálise. É curto, tudo curto ali. Vai mostrar um local lá, uma infraestrutura que foi montada para
para filtrar água para clínicas que tem 100 pacientes. E uma osmose reversa em escala laboratorial. Um kitzinho daqueles montado, vai ter uma profissional explicando ali. Tá? Encerramos aí, pessoal. Tá? 2 videozinhos, ficou 2 de meia hora, mas não tem como ser mais rápido e eu gosto de falar, vocês me conhecem. Feito? Até a próxima.